Arquitetura ou engenharia? Você ainda não decidiu qual dessas profissões você quer seguir? Então, pensando nisso, eu criei esse vídeo para ajudar vocês a decidir de uma vez por todas qual dessas áreas você deve escolher. Então, sem enrolação, bora pro nosso vídeo. Então vamos lá, aqui para ajudar vocês, eu preparei uma lista, tá? Bem básica mesmo, sobre as duas áreas, porém, já é uma lista que dá para você ter uma noção ali do que você vai poder escolher a profissão. Basta simplesmente a gente ticar os itens que a gente mais gosta, que automaticamente a gente vai se identificar ou com arquitetura ou com engenharia, tá ok? Então a primeira coisa, arquitetura e engenharia. E qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença entre arquitetura e engenharia? A diferença básica que a gente tem referente à arquitetura é o seguinte: a arquitetura, ela automaticamente entra ali na área de desenhos, projetos, quem gosta de obras, né? De artes, obras de artes. Então, ela envolve muito essa questão da parte artística mesmo. Então, vamos dizer assim, um arquiteto seria como se fosse um artista. Então ele que prevê as soluções ali de designer. Então tem um cliente que no escritório vem bastante. Tem cliente que quer um projeto de repente mais simples. E eu tenho um projeto que de repente o cliente quer um projeto mais minimalista, um projeto diferenciado das outras demais edificações. Então o arquiteto ele auxilia muito nessas áreas. Só continuando aqui. Aqui é basicamente resumindo o que eu acabei de falar. É a área ligada para artes, desenhos, traços. Então, se você gosta de projeto, não sei se você já viu, deixa eu até ver aqui. Se você gosta de projeto, por exemplo, tem até aqui um projeto de um cliente. Isso aqui é uma folha antiga, inclusive, de um cliente, no qual a gente vai desenhar ela e depois fazer as modificações na edificação. No meu caso aqui, eu sou engenheiro civil, então estou fazendo um processo de um projeto estrutural. A gente vai fazer uma análise estrutural. Então, continuando, existe cálculo na arquitetura? Isso é uma pergunta que bastante aluno acaba me perguntando, né? Acaba fazendo. A engenharia, por exemplo, ele é muito taxado. E você tem que ser, meu Deus, você está fazendo engenharia? Você é doido? Tem alguma coisa do tipo? Eu mesmo, no primeiro dia de aula da engenharia, o pessoal lá conversando, todo mundo empolgado, e falava: o que você está fazendo? Eu falei: estou fazendo engenharia. Cara, meu Deus, hein? Você tem coragem. Então, é uma questão que o pessoal já sabe, tem muito cálculo. Então, muitas das vezes a pessoa acaba indo para arquitetura somente por causa dos cálculos. Mas depois dos cálculos da engenharia do curso em si, nós temos muitas outras coisas que a gente acaba fazendo fora da faculdade, tá? Então, na arquitetura existe cálculo de arquitetura? Existe, porém são cálculos básicos. Que tipos de cálculos, tá? Então a gente tem o cálculo desde a parte de cálculo de dimensionamento, de iluminação, ventilação, conforme o ambiente, né? O arquiteto ele tem uma visão de conforto do ambiente, qual que é a iluminação melhor, ele faz um estudo solar, não que os engenheiros também não façam, né? Não saibam fazer estudo solar, mas a grade curricular do arquiteto é toda voltada para projetos, toda essa parte humana, tá? Então, inclusive antes era ligada à área de humanas e agora está sendo classificado como área de ciências exatas. Entra ali área de humanas, área de exatas ali, então ele fica meio que no meio termo essas duas questões. Outra pergunta que um dos nossos alunos também acabam perguntando, o que a gente pode ver até a diferença, tá? Entre as aulas é exatamente a grade curricular. Então a grade curricular da arquitetura, pode dar uma olhada, a gente tem história da arte, a gente tem paisagismo, a gente tem projetos de interiores, exatamente o que você está vendo aqui. Ele vai verificar qual que é a melhor condição do seu ambiente, questão de cor do seu ambiente, o que se adapta melhor, qual tipo de mesa, qual tipo de tom, o tom dessa mesa, né? Qual a chapa de MDF de repente para criar esse móvel, qual tipo de cadeira. Então tudo isso envolve a parte de arquitetura. Sustentabilidade entra muito na questão. Urbanismo, basicamente, se você olhar uma praça hoje, é um exemplo bem simples, tá? Ela tem todo um paisagismo. A parte de urbanismo tem a parte de paisagismo também.
então ele deixa mais agradável o ambiente, tá? Então a praça é um exemplo ideal para isso. Desenho artístico, principalmente desenhos, né? Quando você faz uma visita ali ao cliente. Inclusive eu conheço alguns arquitetos que desenham muito bem à mão. Inclusive, às vezes, o próprio projeto à mão ele já consegue vender o seu projeto, tá? O próprio croquis ali feito à mão, ele consegue vender um projeto para um cliente e já dar o norte do que ele precisa, no caso na residência dele, tá? Ou no ponto comercial, alguma coisa do tipo. Introdução e gestão de projetos, tá? Análise e gestão ambiental e modelagem em 3D, que são aquelas casas feitas todas em 3D, humanizada, parece real. Agora, né, tá bem evoluída a questão dos softwares, dos programas, né? Antes a gente tinha prancheta, depois veio pro AutoCAD, agora a gente tem o Revit, tem o SketchUp, tem o Render, tem o Lumion, tem vários outros programas aqui. Inclusive, se você quiser informações, se você quiser que eu fale um pouquinho sobre esses programas, qual que é a sequência de cada um, onde, se você for arquiteto ou se você for engenheiro, para qual que você de repente pode estar optando, e aí eu deixo, é só escrever aqui nos comentários, que aí eu vou gravando o vídeo para vocês, tá ok? E referente a isso, também nós temos o tempo do curso, né? O mínimo hoje, o tempo de curso, tanto do curso de arquitetura quanto o curso de engenharia, é um curso de 5 anos, tá bom? Então passei um checklist geral da parte de arquitetura. E agora eu vou passar um checklist sobre a engenharia. A engenharia, eu sou engenheiro, né, engenheiro civil, então inclusive eu consigo até explicar um pouquinho melhor o que é a engenharia. Estou aqui no meu escritório, tá? Gravando esse vídeo para vocês. Então, a engenharia ela é voltada para o curso de exatas. O que é isso? Basicamente, ele fala toda a parte de estudos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma residência. O arquiteto vai lá, conversa com o cliente, faz todas as questões referente a valores, o quanto que esse cliente tem para gastar na obra. Ele faz a planta, ele faz o projeto 3D, faz interiores, faz tudo. Depois disso, automaticamente é necessário, na hora da construção, que esse arquiteto indique o engenheiro, tá? Não que o arquiteto não saiba, de repente, calcular estruturas, algo do tipo, mas que ele indique o engenheiro para fazer os projetos complementares. Quais são esses tipos de projetos? Projetos de estrutura, projeto elétrico, projeto hidráulico, tá? São os mais utilizados aí no caso do residencial. E ligado a essa área, nós temos a parte de estudos de soluções de problemas, basicamente ligado à solução de problema. Se você é engenheiro, a maioria das vezes, todo cliente vai chegar em você. Dificilmente ele vai chegar com uma solução, vem aqui, quero que você faça isso e aquilo, não. A maioria das vezes ele vai falar, cara, eu tô com um problema na minha elétrica, eu tô com um problema na hidráulica, eu tô com um problema na minha estrutura, tá com uma rachadura aqui. Vem dar uma olhada para ver se você consegue resolver, para você passar um laudo, alguma coisa do tipo, voltado para isso. E aí eu tô passando bem em geral, tá? Então, se você quiser mais informações mais detalhadas, escreve aqui no comentário que eu vou deixando para vocês. Então, a gente tem a parte de soluções de problemas, estudo de solo, tá? Então, a gente, quando vai fazer um projeto estrutural, a primeira coisa, a gente já manda fazer uma sondagem lá naquele terreno. E daí, por diante, a gente vai ter um norte já da geologia, né, desse solo. E a partir disso, a gente vai começar a analisar qual tipo de fundação que vai ser utilizada, qual a resistência do material que vai ser utilizado. Então tudo isso a gente entra com a parte de estudos. A parte de segurança estrutural das obras, então entra muito nisso. A gente automaticamente faz os cálculos, né? Estudo das chuvas no período de 50 anos, estudo dos ventos, e tudo isso é possível através de cálculo. Então por isso que a nossa grade, a maioria, 90% da nossa grade é cálculo. Então se você é bom em matemática, física e química, com certeza você vai gostar de engenharia, porque é o que mais tem, é cálculo. E o curso de engenharia ele é voltado para gerenciamento de obras. Então o que acontece? Além dos cálculos, a gente aprende topografia, aprende resistência dos materiais, aprende estudo de solo, a gente aprende várias matérias. Ele é bem voltado para gerenciamento de obras. Inclusive, a maioria dos amigos engenheiros aqui, alguns trabalham em área de administração,
outros trabalham em obra, outros trabalham na parte de projetos, outros nem na área estão. Porém, a engenharia ela é muito ampla e você consegue, só com o curso de engenharia, de repente, mudar de cargo na sua empresa, tá? Então, continuando, vamos passar ele aqui, vamos dar uma olhada. A grade curricular, só pelas matérias já dá para ter noção. Então, tem muita matemática, tá? Eu, para você ter noção, achava que eu era bom em matemática na época da faculdade, na época da escola, no ensino médio. Quando você chega na faculdade, é totalmente diferente. Eu sei que também influencia muito a questão do seu estudo, tá? O que você teve anterior a isso no ensino médio. Eu, basicamente, tomei um pau, fiquei surpreso, porque eu achava que era bom em matemática e as primeiras provas, eu vou te contar, era aquele negócio assim, falando, não acredito. Por que eu achei que eu sabia, mas... E aí a gente tem que estudar do zero mesmo. Ali nos 3 primeiros semestres é o iniciante, tá? Então ele vai deixando todo mundo regulado. E dali do 4º em diante, aí sim começa a aplicar as matérias. Então a gente vai ter física, a gente vai ter química, a gente vai ter a parte de cálculos, é o que mais tem. Tecnologia das construções, tudo que há de mais novo, tá? Ele é passado para vocês, tudo que entra de tecnologia na parte da construção. Estrutura dos materiais, tá? Geotecnia, estudo de solo, igual eu te disse, solo e topografia. Hidráulica e saneamento. E transportes, que entra toda a parte de rodovias, o dimensionamento de estradas, pontes. Então tudo isso entra no curso de engenharia. E também o tempo de duração do curso também mínimo é de 5 anos. Tem faculdade que tem 6 anos, em algumas faculdades, porque tem algumas cargas horárias a mais. Porém, o mínimo aí de estudo que você tem como engenheiro é de 5 anos. Espero ter ajudado vocês entre qual profissão escolher, entre arquitetura ou engenharia. Ambas as profissões, elas são quase iguais, tá? São interligadas. Exemplo, eu pego um projeto hoje de um cliente residencial. O arquiteto vai lá, faz todo o projeto, faz todo o levantamento, faz levantamento de custo, de quanto que esse cliente tem para gastar e faz esse projeto tudo de acordo com o perfil desse cliente. Após esse projeto, aí sim ele passa a vez para o engenheiro, que ele vai fazer toda a parte de projetos complementares. Então, projeto de estruturas, projeto de hidráulica, projeto de elétrica, tá? Então, toda a parte de cálculos para tornar essa construção executável e para não ter problemas futuramente de trincas, problemas estruturais, problema elétrico ou hidráulico, porque é tudo dimensionado conforme que já foi combinado antes com o arquiteto. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o joinha. Espero ter ajudado vocês, tá? A tirar essa dúvida entre arquitetura ou engenharia. Se vocês quiserem mais informações, tá? Sobre outros assuntos da engenharia, escreve aqui nos comentários que eu vou estar gravando vídeo para vocês, tá ok? Então, forte abraço e até mais!